E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Coltec, podcast coltecano. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um clássico brasileiro escrito por Machado de Assis. E o tema do nosso podcast vai ser as situationships do Brás Cubas. E se você já não entendeu esse termo, fica tranquilo que agora eu vou fazer um glossário para explicar tudo que a gente vai falar ao longo do podcast. Primeiro, o que é uma situationship? Uma situationship é um relacionamento informal entre duas pessoas, que pode ou não evoluir para algo mais sério. Então, por exemplo, se você só conversa com a pessoa, ou se já tem uma coisa um pouco mais definida, tudo pode ser enquadrado como situationship, o que é um ótimo termo para falar sobre todos os relacionamentos que o Brás Cubas tem ao longo do livro, que são 4, que acontecem de formas diferentes. Agora, passando pelos nossos termos, nós temos o love bombing, que, como o nome diz, love, amor, bombing, bomba, é uma demonstração excessiva de amor, de afeto, que pode ser usado como forma de manipulação para alterar a percepção de uma pessoa sobre você. Continuando, temos o ghosting, que esse é mais simples, é simplesmente o ato de ignorar, normalmente nas redes sociais, mas a gente vai poder perceber que isso acontece na vida real também, inclusive no livro do Brás Cubas. E por último, mas não menos importante, tem o gaslighting, que é uma forma de manipulação que você faz a vítima, seu parceiro, duvidar da capacidade da memória dela, falando de acontecimentos que não aconteceram, tentando mudar a veracidade dos fatos. Então, ao longo da obra, a gente percebe que o Brás Cubas faz isso em quase todos os seus relacionamentos, até porque ele era uma ótima pessoa, né? E então a gente vai relacionar com cada um das situationships que ele teve. Então fique ligado que vem coisa boa aí. Agora nós vamos falar sobre o relacionamento da Marcela e do Brás Cubas. Primeiramente, a gente precisa saber quem que foi a Marcela, né? A Marcela, ela foi o primeiro amor do Brás Cubas. Ela era o que a gente chama hoje de prostituta de luxo. Machado de Assis não fala isso explicitamente, ele deixa isso subentendido no livro, né? Eles se conheceram em um jantar, em um bordel, né, onde é que a Marcela trabalhava, que o tio dele o levou, né? O Brás Cubas logo de cara ficou obcecado por ela, né, a Marcela, mesmo sabendo que um amigo dela já estava mantendo relações com ela, né? Um ótimo amigo, eu diria. Depois disso, ele começou a dar presentes caríssimos para Marcela, tirando da herança dela e pedindo para os pais tudo para impressionar ela. Eles idealizavam ela, mas ela só queria o dinheiro dele, né? Mas ele não era tão inocente assim. Adorava ser admirado e mostrar o poder que ele tinha, né? O dinheiro que ele tinha. Eles foram forçados a se separar quando ele teve que viajar para estudar no exterior. E adivinha? Ele superou ela rapidinho. Se encontraram 2 vezes depois no futuro. Na primeira vez em uma loja que conserta relógios. Ao ver ela, ele ficou achando que, tipo assim, foi a paixão da juventude que deixava ela tão bonita, porque ele achou ela velha e feia no momento. E a segunda vez foi quando ela estava num hospital, no leito de morte dela, e ele achou ela horrorosa, achou ela muito feia, achou que ela estava horrenda, que não dava nem para olhar na cara dela, de tão feia que ela estava. Mas como ele não é nem um pouco exagerado, né? A gente sabe disso. Claramente ela não estava com essa cara, ela não estava tão feia assim, ela só estava com uma cara de doente mesmo, porque ela estava passando mal, né? Estava prestes a morrer, tanto que no dia seguinte ela acaba falecendo mesmo, né? E assim a história deles chega ao fim. Bom, seguindo então, vou falar um pouco sobre a Eugênia, que é filha da Dona Zébia, uma amiga da família de Brás Cubas, que inclusive o Brás Cubas conhece a Eugênia visitando a Dona Zébia. Em um primeiro momento, ele simpatiza muito com a Eugênia e se mostra convencido de que a moça também tinha um certo interesse por ele, ao citar, por exemplo, de que ela buscava parecer mais velha, mais madura, com um ar de senhora, assim, para poder impressionar ele e também chamar sua atenção. Porém, quando o Brás descobre que a Eugênia é coxa, ele passa a desprezá-la, o que é perceptível no capítulo 33, intitulado como Bem-aventurados os que não descem. Então eu vou ler o início desse capítulo para vocês poderem ver. O pior é que era coxa, uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa.
Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Bom, e mesmo com esses pensamentos em mente, o Brás Cubas e a Eugênia acabam se beijando. E o Brás revela pra gente não ter boas intenções com ela justamente pelo fato dela ser coxa. Então, ele vê a urgência em ir embora por 2 motivos. Por piedade e também pelo medo de ter que se casar com ela. Então, ele se convence de que era justo ele obedecer o pai dele e abraçar a carreira política para poder seguir esse futuro planejado para ele. Então, ele diz a Eugênia, antes de partir, que ele era obrigado a ir embora, mas que não deixava de querer muito a moça, dizendo hipérboles frias para ela, mentindo e manipulando, o que é um comportamento característico daqueles termos que a gente abordou no início do nosso podcast. Agora da Nhan Loló, que é a Eulália. Nhan Loló é o seu apelido. Ela que foi apresentada ao Brás Cubas por sua irmã, Sabina. Os dois tiveram alguns problemas por causa da herança do pai, da divisão e tudo mais, mas depois que eles se reconciliaram, a Sabina apresentou para ele ela, que é sobrinha do Cotrim, o cunhado do Brás Cubas. E aí, no primeiro momento, ele não deu muita bola, até porque ele estava com a Virgília naquela época, mas depois ele reencontra ela no teatro, depois que a Virgília já tinha ido embora, e aí ele acha ela mais bonita, mais elegante, mais atraente, e pensa que algo pode acontecer. Então, ele percebe que a Nhan Loló é um pouco diferente da família, que ele já conhecia, o Damasceno e tudo mais, e aí isso começa a parecer que vai virar realidade, mas logo em seguida tem uma grande quebra de expectativa, e no capítulo 125, a Nhan Loló morre em decorrência de uma febre amarela. E assim, dessa vez não dá muito para associar as atitudes do Brás Cubas com algum dos termos, mas se for para falar alguma coisa, eu diria que foi a Nhan Loló que deu ghost nele, né? Só que assim, de um jeito um pouco diferente, né? Então é desse jeito que se dá o último dos relacionamentos do Brás Cubas que acontecem no livro. Então, agora eu vou seguir falar sobre a Virgília. A Virgília foi apresentada ao Brás por intermédio do pai dele, que tinha grandes expectativas de ver ele seguindo uma carreira política. Para isso, ele queria arranjar um casamento entre o Brás e a Virgília, que é filha de um influente conselheiro Dutra, um político muito importante. Em um almoço, ambos foram apresentados, mas naquele momento eles não demonstraram nenhum interesse no outro, já que o Brás já estava envolvido em uma situationship com a Marcela, que é uma cortesã. Pouco tempo depois, a Virgília se casou com Lobo Neves, que também viria a se tornar político. Anos mais tarde, os dois se encontraram de novo, e Brás acabou desenvolvendo uma amizade com Lobo Neves e, nesse contexto, se apaixonou pela Virgília. Um sentimento que foi correspondido e fez com que eles iniciassem um caso amoroso, que foi marcado por encontros secretos e pela necessidade constante de esconder isso, o que tornava tudo bem difícil. Os dois sonhavam em fugir e construir uma vida juntos, mas não conseguiam concretizar esse desejo. Com o passar do tempo, devido às diferenças dos mundos deles, das circunstâncias que eles viviam, o romance foi se tornando mais distante e acabou deixando de existir. No leito de morte do Brás, a Virgília comparece, o que marca o início do livro. Suas últimas palavras são carregadas de afeto e resignação. Ela relembra a complexidade do que eles tiveram. O Brás morre refletindo sobre sua existência e sobre esse amor não realizado e sobre sua própria inércia, a maneira como ele buscou conforto na inutilidade, sem nenhum feito ou ambição. O livro acaba fazendo uma crítica à burguesia da época, que levava uma vida superficial, sem profundidade e sem propósito. O Machado de Assis aborda, inclusive, o conceito de volúpia do aborrecimento, que mostra como Brás encontrava prazer e conforto nesse tédio, nessa inércia, nessa ausência de propósito, de realizações. O livro é uma crítica a esse burguês medíocre, que é um retrato de um fracasso existencial, e que ele vê valor e se vangloria de sua total falta de impacto no mundo. E por a gente entender isso sobre o Brás, também é deixada uma reflexão sobre a possibilidade de ele só ter se interessado por Virgília por ela ser uma mulher comprometida e por ele gostar desse desafio de um amor proibido. E que, na verdade, se eles tivessem fugido e seguido uma vida e vivido juntos, isso duraria pouco, porque Brás não se conformaria por ele não gostar realmente dela, e sim dessa proibição, desse desafio.
Então é isso. Essas foram as situationships de Brás Cubas. Esse é o fim do nosso podcast e eu espero muito que vocês todos tenham gostado.